Mas o André Mendonça já deixou bem claro, não vai aceitar delação que não seja completa. Não haverá delação ou acordo de delação se ele não provar o que foi que o Moraes ficou de bloquear e por que Dias Toffoli tentou blindar o caso, por que mandou dinheiro para a empresa que o Dias Toffoli era sócio oculto, por que tinha contrato com a esposa do Moraes, não adianta. E seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Guga, aqui o canal Brasil News. Deixa já o like, é importante. Pessoal, assiste o vídeo aí, deixa só o like para ajudar o canal, beleza? Muitos veem o vídeo e não colocam o like, e aí acaba, infelizmente, o nosso vídeo sendo prejudicado. Então, uma pequena contribuição que nós pedimos aqui no canal é só isso, o like. Se você também quiser deixar seu comentário, é super importante a sua participação, beleza? Vamos lá, vídeo aqui é urgente, o Gustavo Gayer aí trouxe, né, que o Vorcaro começa a delatar. E já ali, né, tem 15 ali políticos que estão envolvidos ali de início, tá? Que já tem seus nomes aí que vai ser divulgado. 15 por enquanto aí, corruptos aí, infelizmente, né? Num governo que o Lula até tá aí falando aí agora que o culpado é o Bolsonaro, né? Pô, brincadeira, velho. É sempre a culpa é tudo do Bolsonaro. O Lula não tem culpa nenhuma, né? O governo dele, esses escândalos aí acontecem só no governo do Bolsonaro. No governo dele não tem nada. Pô, é tipo, sabe assim, é surreal assim, você vê ele falando, viaja total, né? Sua opinião aí, vamos ver esse vídeo que tá top demais aí do Gustavo Gayer, traz muitas informações importantes, fica até o final do vídeo e já sabe, deixa o like aí pra ajudar o canal, beleza? Nenhum dos seriados que eu já assisti na minha vida, e olha que eu adorava seriados, Breaking Bad, Game of Thrones, Walking Dead, nenhum deles me causou tanta antecipação, tanta entusiasmo pelo próximo capítulo quanto essa delação do Vorcaro, cara. Porque não é só o próximo capítulo dessa novela, é as consequências nas nossas vidas que isso terá. Real. Então é por isso que nós temos agora, né, mais um capítulo da delação do Vorcaro, que é a quantidade de políticos que ele vai delatar. Então vai ser tudo a conta-gotas, tá? Se prepare. Vorcaro está tentando de alguma forma ali se esquivar de delatar os ministros do STF, mas o André Mendonça já deixou bem claro, não vai aceitar delação que não seja completa. Não haverá delação ou acordo de delação se ele não provar o que foi que o Moraes ficou de bloquear e por que Dias Toffoli tentou blindar o caso, por que mandou dinheiro para a empresa que o Dias Toffoli era sócio oculto, por que tinha contrato com a esposa do Moraes, não adianta. Mas ele está tentando negociar e ele já jogou 15 políticos na fogueira. Assiste aí. Notícias do sábado para você. Vamos lá, as notícias do dia. A delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está sendo planejada desde o início do ano e deve envolver inicialmente até 15 políticos, alguns deles deputados, senadores, segundo a estimativa do próprio banqueiro. Rapaz, 15 políticos, deputados e senadores. Mas se tem uma coisa que o Brasil quer saber é quem... Eu tô surpreso, eu achei que seriam muitos mais. As festas, os eventos, eu achei sinceramente que seria em torno de 30, 40, mas se são 15, tudo bom, vamos lá, vamos ouvir quem, vamos ficar sabendo quem são. Na apuração é da Natália Portinari, ela conta que nessa semana Vorcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde vai ter mais liberdade para falar com advogados. Ele até assinou um termo de confidencialidade, negociação, né, que marca esse início da negociação da delação. O advogado dele agora é José Luiz Oliveira Lima, que atua oficialmente como, portanto, representante de Vorcaro e está trabalhando também na delação de João Carlos Mansur, ex-presidente da REAG Investimentos. Nesse momento, o Vorcaro deixou claro, sem citar nomes, que precisaria falar sobre suas conexões políticas e aliados no Congresso Nacional. Ainda em fevereiro, integrantes da defesa do banqueiro fizeram chegar ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo, que Vorcaro não estaria disposto a incluir integrantes do STF na... Preste atenção, não é nem o Vorcaro que não está disposto a fazer isso, é os próprios advogados da delação dele, porque eles sabem que se eles participarem de uma delação delatando ministros do STF, eles nunca mais vão conseguir ganhar caso nenhum na Suprema Corte. Então é um caso dos próprios advogados, que nenhum advogado quer fazer uma delação onde você aponta crimes de ministros do STF. A vida deles acaba. Mas o Vorcaro tem que entender. Se ele não delatar, não tem acordo. É sentença da vida pro resto da vida preso. A delação. Mendonça disse que Vorcaro deveria falar sobre tudo o que fosse perguntado. Caso contrário, a delação não seria aceita. Boa. Ou seja, quando for perguntado, o que foi que o Moraes mandou bloquear? Por que o Dias Toffoli tentou te blindar? O que você pagou para a Marit? Entendeu? Não tem como fugir disso. O ministro teria assumido as rédeas da negociação e endossado a assinatura de um termo de confidencialidade com a PGR e com a Polícia Federal. A ideia é que, com a presença das duas instituições, o acordo de delação ganhe mais força. Que legal. 15.
15 políticos, beleza, são 15 políticos no universo de aproximadamente 600, né? 513 mais 81. Então vamos lá. E ministros? E judiciário? Tem membros da Procuradoria-Geral da República? Tem ministros do governo Lula? É isso que eu quero saber. Será que tem, sei lá, um Lewandowski da vida, o ministro da Justiça? Você tem noção do peso dessa delação? Então ele está começando, você vê que ele está começando por baixo. Ele quer negociar com deputados e senadores. Ele está tentando, de alguma maneira, entregar só os pequenos, sabe? Para já não se complicar ainda mais. Só que é aquilo, o Mendonça que está à frente, cara. E é aquilo que eu falei para vocês. Deus está no controle de todas as coisas. Então nada vai ficar escondido, não. Esse cara aí, se ele realmente quer fazer algo bom para a vida dele ainda, se redimir com o povo brasileiro, essa é a chance que ele está tendo. Então, ou ele tenta agora ficar preso por resto da vida dele. É uma escolha totalmente dele, né? Se ele quiser, no caso ali, encobertar alguém, ele mesmo que vai estar pagando o preço. É simples. Que vai ter deputado e senador, a gente sabe disso. Eu quero saber o alto escalão, é o andar de cima. Eu quero saber do governo, dos ministérios, do judiciário, do Procuradoria-Geral da República. Será que o Paulo Gonet vai estar envolvido nisso daí? A gente precisa saber. E não será aceita a delação que não seja completa, que não tenha todos os nomes. Porque as informações que foram vazadas vão gerar perguntas que vão precisar de respostas. E se não houver resposta, ele perde benefício. Os advogados, coitados, estão numa encruzilhada, né? Porque eles sabem que vão participar de uma delação que pode ir para cima da Suprema Corte, que é a principal fonte de renda deles nos casos que eles defendem, né? Não que a Suprema Corte dá dinheiro para eles, mas os casos que eles defendem são votados na Suprema Corte. Então é isso. Tudo vai depender exclusivamente do Vorcaro aí, né? Ele realmente escolher. Se ele quer encobertar alguém, ele vai pagar. Porque não tem... É isso que acontece. Por isso que tentaram... Vocês viram aí o avião que tava o Mendonça e o Fux que aconteceu? Cara, é um meio muito sujo, entendeu? É um meio muito sujo aí, onde eles tentam de alguma maneira tirar. Porque se o Mendonça e esse avião acontece algo, entra outro ali deles mesmo, já era. Fica tudo no esqueminha que eles já têm armado. Só que deu errado, né? Por que você acha que deu errado isso aí? Cara, eu creio muito que Deus está no controle de todas as coisas e Deus está fazendo a verdade aparecer, entendeu? E podem tentar fazer o que for que não vai dar certo, entendeu? Nesse momento aqui, desde quando aconteceu o Acorda Brasil, eu falo aqui nos vídeos, cara, que aquilo ali foi um despertar, não foi algo simplesmente natural, mas é algo sobrenatural. O mundo espiritual ali mexeu demais e realmente agora está vindo à tona muita coisa. Então eu creio que o Vorcaro vai ter esse embate com o próprio Deus, cara. Entendeu? Com o próprio Deus de falar, pô, quando tiver só eu e Deus, e aí? Ele tem a chance ainda do arrependimento total, cara. E Deus, ele é tão misericordioso com todos, que Deus perdoa todas as falhas. Se tiver com o coração verdadeiro, Deus sonda o coração do homem. Então Deus sabe se ele está realmente falando a verdade ou não. Ninguém engana o homem, pode enganar um ou outro, mas ninguém engana Deus. Então ele tem total chance ainda ali de se redimir, sabe? Ainda buscar sua salvação, entendeu? Então não é algo assim simples. Não é algo simples não. E aí ele vai ter que realmente... O Mendonça tá à frente já por causa disso mesmo. Deus já colocou ali o Mendonça para isso. Para não ter nenhum tipo sabe? Vamos aqui ajeitar isso, você não vai poder falar de fulano. Não, tem que abrir a verdade. Não tem conversinha, não tem meio termo. Não tem, eu vou falar só de Cicrano e Beltrano de fulano, não. Vai ter que entregar todo mundo, cara. E aí eu quero ver o que ele vai falar, né? Quando isso aí realmente começar, ele ali a depor ali, né? E realmente a falar, esse governo aí vai cair, cara. Vai cair. Entendeu? Vai cair. E tá o Lula falando agora que a culpa é do Bolsonaro. Então vocês vê a loucura que tá, né? Que tudo iniciou no governo do Bolsonaro. Realmente é difícil. E também assim, se caso o Bolsonaro tiver realmente alguma coisa envolvida, cara, tem que pagar os danos. Aí se caso ele vir mencionar alguém da direita, né? Um exemplo, alguém da direita também está envolvido, tem que pagar, não tem conversinha. Igual do lado da esquerda, o que eles falam. Se o cara da esquerda tá errado, mas, foi um errozinho tal, tudo bem, sabe? Ele não vai ser preso, não. Essa é a conversinha deles. A direita não, cara. Se o próprio cara que é direita, ele erra, tem que pagar os danos, cara. Não tem isso, entendeu? Tem que ter caráter, tem que ter hombridade, pelo menos, né? É o que eu penso. Então, assim, pode ser de direita ou de esquerda. Então, tem que pagar os danos, sim. Não tem conversa. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas Deus está no controle e creio que
a verdade não vai ficar encoberta, ela vai aparecer no tempo certo. E o Acorda Brasil foi um start aí para realmente o nosso país ser liberto dessa coisa ruim que é essa esquerda aí, cara, que realmente não faz o Brasil avançar, não faz tanto imposto, e homem agora é mulher e tá, sabe, comandando as mulheres estão ficando para trás. Que é isso, cara? O que tá acontecendo no nosso país? Tá tudo ao contrário, tudo errado, tudo errado. Essa é a grande verdade. Deixa o seu like, se inscreve, ativa notificações, muito importante a sua contribuição, totalmente de graça, não paga nada aí, e ajuda o canal a continuar, beleza? E é aquilo, vamos continuar em oração, clamando a Deus ali para que Deus realmente ali faça, né, o povo acordar, cair as escamas dos olhos aí dos esquerdistas. Infelizmente é isso que tem que acontecer. E realmente é um povo muito complicado de se lidar. Eles têm um pensamento e aquilo ali acabou, mas Deus sabe todas as coisas. Valeu, fui, mais um vídeo para vocês, tamo junto.